Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Cartoleiro desde 2006, essa experiência de jogar cartola eu passo aqui nos meus vídeos. Vídeo rodada 3, Cartola 2024, sempre fazendo aqui um time para a liga de regularidade, liga turno ou liga anual. O nosso time aqui, canal do Professor FC, tem um patrimônio de 120 cartoletas. Na última nós não fomos tão bem assim, fizemos 53 pontos e temos 122 pontos juntando as duas rodadas. É uma pontuação média até razoável, mas o ideal é que a gente tivesse ali uns 140 pontos. Vamos escalar para essa rodada. Essa rodada a gente tem que se preocupar com a questão de Sul-Americana no meio de semana e de Libertadores. E então seria importante que a gente tentasse explorar esses três primeiros jogos aqui, ó, Fluminense e Vasco, Grêmio e Cuiabá, Bragantino e Corinthians. Sendo que o Grêmio joga na terça-feira pela Libertadores, então a gente tem que acompanhar muito bem as notícias do Grêmio para não ter problema. Mas a gente pode deixar aqui no nosso banco, por exemplo, um Marquinhos do Fluminense e colocar um atacante do Grêmio no time titular. Isso aí já ajuda a gente a não perder jogadores. Para mim, o Grêmio é o principal jogo mais favorável para a rodada. Do Bragantino dá para explorar ali umas duas peças. Do Fluminense também um meio-campista, talvez um atacante dá para explorar. Do Atlético Mineiro, atacantes dá para explorar. Dá para explorar o Scarpa no meio. Do Cruzeiro dá para explorar o William na lateral. Talvez o goleiro seja exigido, também dá. De Vitória e de Bahia, dá para explorar os meio-campistas do Bahia. Do lado do Vitória, dá para explorar Mateuzinho no meio, ou o atacante Alejandro, Osvaldo no ataque. Flamengo e Palmeiras, eu vou fugir desse jogo, mas acho que dá para correr o risco, por exemplo, de colocar um goleiro do Flamengo pensando nas defesas que ele venha a fazer. Atlético Paranaense jogando em casa sempre muito forte em função do seu gramado, apesar do Inter ter vencido o Palmeiras na última. Considero que o Atlético Paranaense tem boas peças, que dá para aproveitar um defensor, dá para aproveitar um atacante, sem dúvida nenhuma. Próximo jogo aqui, Botafogo e Juventude. O Botafogo pode ser explorado com um defensor e pode ser explorado com um atacante. E o último jogo, Atlético Goianiense e São Paulo. São Paulo precisando da vitória, pode ir para cima do Atlético Goianiense. Dá para explorar, por exemplo, o goleiro do Atlético Goianiense, o Shailon ali no meio campo, porque ele cobra pênalti, é bem baratinho. Então vai servir aí no time de quem tem menos cartoletas. Então nós vamos aqui vender o nosso time. Quem quer saber o mínimo para valorizar, essa rodada a gente não pode colocar, por exemplo, jogadores que tiveram muitas valorizações nas duas primeiras rodadas, porque eles precisam de uma pontuação mais alta. O Canóbio, por exemplo, é muito bom para a rodada e ele precisa basicamente de 8 pontos para valorizar. Como ele tem um jogo favorável, tem média básica boa, eu vou colocar o Canóbio, tá? Mas sabendo que o Canóbio ele é um jogador que precisa de uma pontuação boa para valorizar, ok? Então a gente vai colocar aqui o Canóbio. Aqui no ataque a gente vai completar com um atacante do Grêmio. Acho o Grêmio bom para a gente explorar na rodada. Meu cartola aqui está dando bug, que eu já tinha feito o time, tá? Mas depois eu vou mostrar aqui no campinho para vocês. E o valor do time, depois eu coloco lá o valor do time, porque não vai aparecer aqui. Eu tenho 120 cartoletas para gastar. O Canóbio ali, o Pavon. E fechando o nosso ataque, a gente vai pegar o Júnior Santos aqui, ó, do Botafogo, que já estava aqui como comprado, agora vai aparecer aqui no nosso campinho e não tá assim, tá dando bug aqui na questão do valor, tá? O valor depois a gente soma aqui rapidinho com vocês. Meio-campistas, para mim, os dois do Fluminense, o Arias, o Lima, são muito bons para a rodada. Eu vou escolher o Lima com essa possibilidade do Lima valorizar. Já que ele só fez um jogo, o segundo jogo não contou para o Cartola, ele custa 10 cartoletas e ele fez 18 pontos na primeira, então praticamente se ele fizer um ponto ele já valoriza. Então o Lima vai ser o nosso primeiro meia. O nosso segundo meia vai ser do Grêmio, que é o primeiro jogo, eu vou de Cristaldo, que teve uma pequena valorização aqui na segunda rodada. E aí eu acredito que ele possa ali ter uma valorização nessa rodada. Daria para a gente colocar o Vila Sante como nosso terceiro meia, dá para explorar alguém do Bahia no meio campo e dá para explorar o Shailon. Aí a gente já está aqui com o Shailon
do Atlético Goianiense, que é o nosso terceiro meio-campista, ok? Então aqui no meio a gente está muito bem equilibrado, colocando um meio-campista e um atacante do Grêmio, que eu acho que é o principal jogo, e aqui a gente mexeu nos times que a gente considera mais equilibrado para a primeira rodada. Lateral, Juninho Capixaba, mesmo sem SG, na última ele fez 4,40, então é um cara que eu acho que é ideal para essa rodada. Além dele, a gente poderia explorar aqui o Matheus Ponte do Vasco, mas eu vou de um lateral do Grêmio, que nesse caso eu vou escolher aqui o Cuiabano, né? Ele em 2 jogos ele deu uma valorizada de 1,60, mas aí você pode conferir aí que ele não vai precisar de tantos pontos assim para valorizar. Vou olhar rapidamente aqui no meu aplicativo para já falar para vocês o quanto que o Cuiabano precisa e o quanto que o Juninho Capixaba precisa. Só para a gente ter uma ideia, tá? João Pedro do Grêmio precisa de 2,8, o Cuiabano de 3,4 para valorizar, o Matheus Ponte também 3,4, são 2 nomes que dá para colocar na rodada, e o Juninho Capixaba precisa de 6,6 para valorizar, tá? Um pouquinho mais, mas pelo confronto eu vou de Juninho Capixaba. Zagueiros, a gente pode escolher aqui, ó, o do Atlético Paranaense, o Kaique, que fez 4,30, mesmo sem SG na última. O Atlético Paranaense perdeu para o Grêmio e ele ainda pontuou 4 pontos na primeira. O outro vai ser o Jeromel, porque é do Grêmio aqui. Eu estou pesando aqui, dobrando o Grêmio na defesa. A gente pode triplicar o Grêmio com o goleiro. E aí, para a gente não perder pontos com o goleiro, a gente vai fazer o goleiro fake, que é colocar um goleiro do Fortaleza, já que esse jogo, Fortaleza e Criciúma, não vale para a rodada. Então a gente vai explorar ali um goleiro do Fortaleza no time titular, e no nosso banco aqui, a gente pode colocar, por exemplo, o goleiro do Flamengo, que pode ser muito exigido contra o Palmeiras, o Gatito Fernandes, que joga em casa, que eu acho que é muito bom, ou o próprio goleiro do Grêmio. Se a gente não quiser triplicar o goleiro do Grêmio, a gente vai, por exemplo, aqui com o Gatito, que eu acho que dá para fazer. Tá? O Gatito ali é o nosso goleiro. O Gatito custa 6,71. E o técnico, o mais escalado da rodada, é o Renato Gaúcho. A gente vai fechar com o Renato. Somando essa pontuação nossa aqui, já que aqui em cima, as nossas 120 cartoletas continuam ali, porque bugou aqui para mim o Cartola. Vou só somar com vocês. Um goleiro mais ou menos 7, mais 10 do Renato 17, mais 12 aqui 27, 29, 29 mais 7, 36, 42, 49, 59, 66, 76, 77, 77, 9, 86, 93, 94, 104. Esse time aqui custa mais ou menos 108 cartoletas, mas eu vou colocar o valor certinho na hora que você estiver assistindo o vídeo aí. Você vai ver ou nos comentários ou no próprio título o quantas cartoletas eu gastei com esse time aqui. No nosso banco de reservas, o nosso lateral também será do Grêmio, o João Pedro. O goleiro ali é o Gatito, porque o nosso goleiro é fake. O nosso zagueiro será o Thiago Heleno. Poderia ser o Felipe Melo ali, mas toma muito cartão. O nosso meio-campista pode ser o Mateuzinho, que eu acho que é um bom nome para a gente colocar, do Bahia. Para mim aqui, desses que estão aqui, é o principal nome, tá? Eu vou de Mateuzinho. Talvez um Aníbal Moreno ali, pela possibilidade de roubar bolas contra o Flamengo, mas é um jogo que eu vou correr dele, esse jogo do Flamengo contra o Palmeiras. E o Marquinhos, porque é o primeiro jogo, eu vou saber aqui o Marquinhos do Fluminense se ele joga ou não. Tirando o Marquinhos, tem aqui o Jefinho, tem o Rafa Silva do Cruzeiro, tem o Flaco Lopes, tem bons nomes, o Coelho. Para banco de reservas tem alguns nomes aqui, tá? O próprio Henry Mosquera aqui contra o Corinthians. Tem alguns nomes, tá? Nosso time está escalado. Então, nosso goleiro é o fake. Nosso goleiro de verdade mesmo aqui é o goleiro do Botafogo. Nosso técnico é o Renato Gaúcho. Nas laterais, Juninho Capixaba e Cuiabano. Na zaga, Kaique Rocha e Pedro Jeromel. No meio campo, Cristaldo, Shailon e Lima. No ataque, Pavon, Júnior Santos e Canóbio. Canóbio vai ser o meu centroavante. Aliás, meu capitão. Tá escalado o time. Espero que vocês tenham gostado da escalação.
Me siga lá no Instagram para acompanhar as atualizações, que é @professor.cartola, e boas mitadas para a gente na rodada.